Tem fardos pesados demais que nós carregamos muitas vezes, que nós não deveríamos carregar. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes de nós começarmos a nossa mensagem, deixe seu gostei aqui e já compartilha com alguém, manda para alguém, que isso já ajuda muito. Se não é inscrito, inscreva-se. E uma outra coisa, comenta aqui embaixo o que Jesus falar contigo. Deixa aqui embaixo uma oração para alguém, uma palavra de Deus para alguém, um versículo bíblico, alguma coisa. Você não sabe o quão isso é importante na vida de alguém que está passando dias maus, dias difíceis. Ouvir um Jesus te ama, ler um Senhor é contigo. Então faça isso em um mundo onde as pessoas estão se odiando de graça. Deixa uma palavra de Deus para abençoar a vida de alguém. Agora, Jesus possa falar contigo e acompanhe e curta a nossa mensagem de hoje. Eu desejo do meu coração que você seja muito abençoado. 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 21, a palavra do Senhor nos diz assim: E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. E correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Esse texto, quando nós lemos ele aqui, entender ele, nós precisamos olhar para uma ótica mais apurada, o que vinha se passando lá atrás, quando o pai de Davi aconselha Davi e dá uma missão para Davi. Vai lá ver como é que estão seus irmãos no campo de batalha, os seus irmãos mais velhos estão lá servindo o exército. Vai lá, leva provisões, leva queijo, vai lá, leva água, vai lá, leva isso para eles. E volta e me traz notícia como é que eles estão. A missão de Davi era só essa, era só chegar lá, entregar a provisão para os irmãos e voltar para trás com um parecer para o pai que estava aflito, querendo saber como é que estavam os outros filhos. É interessante que Davi aparece no meio da história, no meio de uma batalha, quando Israel está fileira com fileira contra os filisteus. E de novo aparece Golias bradando, de novo aparece Golias afrontando o exército de Israel. Mas dessa vez é diferente, Davi estava lá. O texto diz que Davi, ele deixa as bagagens que ele estava nas mãos com um guarda de bagagem e ele então vai para o fronte da batalha. Sabe de uma coisa? Nós fazemos totalmente o inverso. Nós corremos para o fronte da batalha com as cargas em nossa mão, com os fardos pesados em nossas mãos. Nós corremos para a batalha como quem está correndo com um saco de cimento nas costas e queremos vencer a batalha. Nós não sabemos abrir mãos de nada, nós não sabemos deixar as coisas, nós vamos vivendo e vamos batalhando. E nós vamos vivendo a peleja, o cansaço da peleja, nós não entendemos por quê. Tem muita gente que ele está com muitos fardos nas mãos, pesados demais para se carregar, e ele não sabe mais como fazer para poder abrir mão. Ele não sabe mais como deixar esses fardos. E a minha pergunta hoje para você é: quais são os fardos pesados que você precisa deixar? Quais são os fardos que você carrega ao longo dos anos? Traição, mentiras, medos. Quais são os fardos, mentiras que você carrega há muitos anos? Quais são os fardos pesados que não te deixam pelejar as batalhas da vida porque você vive com esses fardos amarrados em suas costas?
Davi, ele faz algo incrível. Antes de entrar no campo de batalha, ele deixa todo o peso para trás. Nós entramos no campo de batalha com todo o peso agarrado em nossas costas e queremos vitória, queremos vencer. Aí nós não duramos nem 5 minutos na batalha e colocamos a culpa em Deus, dizendo: por que o Senhor não esteve comigo nessa batalha? Por que o Senhor me deixou sozinho? Os fardos pesados nos acompanharam a vida inteira e nós colocamos a culpa no Eterno. Sabe, quando as batalhas acontecem, quando os embates acontecem, e pode ter certeza de uma coisa: quando você estiver mais cansado, mais exausto, se prepara, porque mais embates virão contra você. Satanás tem uma estratégia que ele usa, essa estratégia há milênios. Ele vai cansando aos pouquinhos. Ele vai matando de cortador de unha. Ele vai fazendo com que a pessoa sofrendo aos poucos. E ele pega então, e mais cansado, ele joga mais um pouquinho. Sempre quando você estiver cansado, vai vir contra-ataques. Vai vir mais ataques ainda de Satanás contra você. Porque ele sabe que quando nós estamos fraco das nossas ideias, cansado em nossa mente, é a hora que ele empurra os embates dele, é a hora que ele nos joga no fronte de batalha. E se nós estivermos com os fardos pesados, nós não vamos conseguir durar, porque nós já estamos muito cansados e sobrecarregados. E nós estamos vivendo dias a qual nós estamos extremamente trabalhando em excesso. Os dias estão passando muito rápido, os anos estão passando muito rápido, já é final de semana, já começou de novo a semana, já é dezembro, já é janeiro, nós não sabemos mais, nós estamos fora de sintonia. E é aqui que eu olho uma lição para nós nesse tempo. É olhar para esse texto e ver que nós temos uma batalha. A Bíblia diz que a mente é um campo de batalha. A Bíblia diz no livro de Coríntios que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, para destruir mentira com cara de verdade. E Satanás tem lançado as mentiras dele tentando nos derrubar, disfarçado de verdades, a qual nós estamos diante do inimigo com a força do Senhor, mas nós estamos muito cansados, não conseguimos mais vencer os desafios da vida. É aí que nós precisamos entender e voltar um pouco à fita. Precisamos entender que como explicar o cansaço mental do exército de Israel. Golias fazia isso todos os dias por 40 dias, 2 vezes ao dia. Golias aparecia de manhã e no final da tarde, afrontando o exército, dizendo: não tem homem aí não para pelejar comigo? Vem lutar comigo. Todos os dias, Golias foi cansando o exército na mente, foi cansando o exército nas emoções, a qual eles já estavam desanimados. Só que dessa vez tinha algo diferente. Dessa vez, o verso de número 23 diz que Golias desceu para o campo de batalha, falou as mesmas coisas, mas dessa vez Davi ouvia. Dessa vez tinha um menino chamado Davi, que ele ouvia toda a notícia, que ele não participou das outras 80 vezes que Golias afrontou. Dessa vez Davi estava lá descansadamente, sem o peso das bagagens. Davi então olha e fala: peraí, quem é esse camarada? Que ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo. Ele não afrontou a mim, ele está afrontando o exército do Deus vivo. Davi consegue, sem os fardos, sem os pesos, consegue olhar com uma ótica diferente, consegue enxergar de uma maneira diferente. É por isso que os fardos pesados nos impedem de enxergar as coisas de maneira clara. Golias era o mesmo, o tamanho era o mesmo, o nome era o mesmo, o gigante era o mesmo. O gigante que derrubou Saul promoveu Davi. O gigante que jogou Saul na lona exaltou Davi. Você entende que não é o gigante, mas é a ótica. Não é o gigante, é como é que você está vendo? Troca as lentes. O que é a derrocata de um é a promoção do outro. O que o outro vê como um gigante, você pode ver como uma solução para os problemas. O que o outro está falando é meu fim, você pode estar olhando e dizendo é meu começo. Davi consegue olhar para isso porque ele está sem fardo, ele está sem peso, ele está sem nada de objeção. Ele conseguiu entrar no campo de batalha sem nenhum peso, sem nenhum fardo. Mas
Eu tenho notícia boa hoje para dar para você. Nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o guarda da nossa bagagem. A Bíblia diz que Davi deixou a bagagem com um guarda. Nós temos o Senhor, que Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme, não cochila, não vacila, que guarda a nossa entrada, que guarda a nossa saída. Nós temos um Jesus que olha para toda essa situação e coloca um ponto final. Nós temos um Jesus que nós podemos ir até Ele com confiança, que Ele é fiel, Ele é justo e digno. Ele é aquele que nós podemos depositar todos os nossos medos ante Jesus. Ele é aquele que nós podemos jogar aos pés da cruz e Ele não vai nos culpar, apontar o dedo. Ele vai resolver o problema para nós. E aí nós temos o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo de número 4. O verso de número 16, ele diz: cheguemos, pois, com confiança. Eu amo essa palavra aqui. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos assustar. Nós podemos chegar até Jesus com confiança, ao trono da graça, ao guarda da bagagem. Nós podemos lançar nossos fardos, medos, temores, pressões aos pés da cruz, sabendo que o nosso Senhor tem cuidado de nós e vai cuidar de nós. Eu quero dizer para você, deixe seus fardos pesados, sua guerra mental, deixe aos pés da cruz. Que você pode ter certeza que Jesus está cuidando de você. Você pode ter certeza que Jesus vai carregar isso. Você pode ter certeza que Jesus já levou isso. O castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. E pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos. Nós não seremos, nós já somos sarados. Porque Jesus se fez maldito em nosso lugar, pelo nosso pecado. E agora nos dá vida e vida em abundância. E nós não vivemos mais olhando com medo do gigante, mas temos a certeza da resposta que vem do Senhor, que sempre será favorável a nós. Porque o Senhor não entra numa batalha para vencer, Ele já entra mais que vencedor. E é nessa confiança que nós damos graças a Deus todos os dias. A minha oração é que você deixe seus fardos e não volte mais para buscar. Minha oração é que Jesus leve você a um novo patamar, olhando a situação com outra ótica. Abandone os fardos, abandone o cansaço mental, deixe aos pés da cruz, que Ele tem cuidado de nós. Jesus te abençoe.